E se a gente pensasse na riqueza não como algo que se encontra por aí, mas como algo que se cria? E mais, se o ponto de partida fosse a nossa própria mente? Essa é a grande sacada de Quem Pensa Enriquece, um livro que nasceu de mais de 20 anos de pesquisa. O interessante é que Napoleão Hill não foi estudar o dinheiro em si. Não, ele estudou a mentalidade por trás do sucesso de gigantes como Thomas Edison, Henry Ford. Ele descobriu que o sucesso não era sorte. Era, na verdade, uma filosofia, um método de pensar que qualquer um pode aprender. E aqui está a chave de tudo, a ideia central. Pense em qualquer coisa grandiosa que existe hoje. Uma empresa gigante, uma invenção que mudou o mundo, uma obra de arte. Antes de se tornar real, palpável, tudo isso foi só uma faísca na imaginação de alguém. Essa é a base do pensamento de Hill. O mundo que a gente vê do lado de fora é, na verdade, um reflexo do mundo invisível dos nossos pensamentos. Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa análise é essa. Se a riqueza realmente começa na mente, isso muda completamente as regras do jogo. Significa que o foco não deve ser procurar oportunidades lá fora, mas sim cultivar a matéria-prima mais valiosa que existe, os próprios pensamentos. Vamos mergulhar então no primeiro pilar? A mente como a grande fábrica da realidade. É isso mesmo. Antes de existir qualquer plano, qualquer ação, a semente de uma conquista precisa ser plantada ali, no pensamento. É nesse campo de batalha interno que o jogo é de fato ganho ou perdido. E o mais importante, isso aqui não é teoria da conspiração ou achismo, sabe? Napoleão Hill não tirou essas ideias da cartola, ele as descobriu. Foram 20 anos entrevistando as pessoas mais bem-sucedidas do seu tempo. Ele não queria saber de opiniões, ele estava caçando padrões. E o que ele encontrou? Princípios universais de sucesso que se repetiam. Ok, se a mente é a fábrica, qual seria o combustível para ela funcionar? Hill aponta para duas forças emocionais que dão a partida em tudo, um desejo que queima por dentro e uma fé que não se abala. Sem essas duas, a máquina da mente nem sequer liga. E aqui tem uma distinção que é crucial entender. Muita gente confunde querer com desejar. Querer é algo passivo, sabe? É uma esperança meio vaga. Já o desejo, na visão de Hill, é um fogo, é uma obsessão positiva. É ter um objetivo muito claro, com um plano, com um prazo, que domina os pensamentos. É essa força que empurra para a ação, mesmo quando tudo parece incerto. E para sustentar esse desejo todo nos momentos difíceis, aí entra a fé. E olha, não estamos falando daquele pensamento positivo superficial. A fé para Hill é uma convicção emocional muito profunda. É conseguir sentir a realidade da conquista antes mesmo dela se materializar. É o antídoto perfeito contra a dúvida, aquela vozinha interna que paralisa a gente e rouba a coragem de continuar. Bom, já temos o combustível. Agora, como é que se programa a mente para usar esse combustível do jeito certo? A ideia é como se a gente fosse instalar um novo sistema operacional mental totalmente focado em gerar resultados. E para isso, Hill oferece umas ferramentas bem específicas. A primeira ferramenta é a autossugestão. Todo mundo tem aquele diálogo interno constante, certo? A autossugestão é simplesmente tomar o controle disso. Ao repetir afirmações claras sobre os objetivos, estamos literalmente dando ordens ao nosso subconsciente. E o mais louco é que ele não distingue o que é real do que é imaginado. Ele só começa a moldar os hábitos e as decisões para se alinharem com essas novas ordens. Depois vem o conhecimento especializado. Hill era muito claro sobre isso. Conhecimento geral por si só não gera riqueza. O verdadeiro poder está no conhecimento específico, bem organizado e principalmente aplicado a um objetivo. O segredo não é saber de tudo um pouco, mas sim saber exatamente o que é preciso para o plano e, o mais importante, como usar essa informação de um jeito estratégico. Certo, com a mente programada e abastecida, chegou a hora de criar o projeto, o Mapa do Tesouro. É nessa fase que os pensamentos que antes eram abstratos começam a ganhar uma forma concreta. Eles se transformam num plano de ação bem claro. A oficina onde a gente forja esses planos é a imaginação. Hill divide ela em duas. A primeira é a sintética, que basicamente pega ideias que já existem e combina de um jeito novo, como se fosse montar um quebra-cabeça. E tem a imaginação criadora, que é a fonte daquelas ideias que parecem vir do nada, a pura intuição. As duas são essenciais para transformar um desejo num plano que funcione. E o ponto crucial aqui é o seguinte: um plano imperfeito que está em ação vale muito mais que um plano perfeito guardado na gaveta. É preciso começar com o que se tem e agir com consistência. E, claro, entender que o plano não é algo escrito em pedra.
é um organismo vivo que tem que ser ajustado conforme a gente aprende no caminho. O plano está pronto. E agora? Agora a gente precisa do motor para executar tudo isso. E esse motor tem duas partes fundamentais: a força coletiva das pessoas certas e a força de vontade individual. Isso nos leva a um dos conceitos mais famosos de Napoleon Hill, o Mastermind. A ideia é simples, mas é extremamente poderosa. Quando duas ou mais mentes se juntam com um objetivo em comum, elas criam uma espécie de terceira mente. E não é nada místico não, é uma inteligência coletiva, onde a criatividade e a capacidade de resolver problemas são radicalmente ampliadas. Um grupo de mastermind cria um ambiente perfeito para acelerar o sucesso. Eles geram um fluxo de ideias que uma pessoa sozinha talvez nunca tivesse. E, o que talvez seja o mais importante, ele fornece o apoio emocional e a motivação necessários para superar os desafios e as dúvidas que aparecem em qualquer jornada mais ambiciosa. E, finalmente, o elemento que une tudo isso, a persistência. Hill costumava dizer que a falta de persistência é a principal causa do fracasso. Persistência é a força de vontade em ação, de forma contínua. É a ponte que liga o desejo à realização. É o sinal mais claro para a própria mente e para o mundo de que desistir simplesmente não é uma opção. Bom, chegamos à conclusão e a mensagem final de Napoleon Hill é muito poderosa. A riqueza, em todas as suas formas, seja financeira, emocional ou espiritual, não é um evento que acontece do nada. Não é como ganhar na loteria. É um processo deliberado. E esse processo é construído com todos os ingredientes que a gente viu aqui. Começa com um desejo ardente, que é sustentado pela fé. Esse desejo é transformado em planos organizados, que, por sua vez, levam à ação consistente. A persistência mantém tudo em movimento e o poder do mastermind acelera a jornada. Cada peça se encaixa perfeitamente na outra. No fim das contas, tudo se resume a esta grande verdade: o domínio do mundo exterior começa com o domínio do mundo interior. As batalhas mais importantes são vencidas dentro do campo da mente. Quem controla os próprios pensamentos acaba por controlar o próprio destino. E assim, essa nossa análise termina exatamente onde começou, com um pensamento. A filosofia de Hill nos deixa com uma pergunta direta e muito poderosa. Já que tudo começa na mente, a questão que fica é: qual pensamento será escolhido para se transformar em riqueza a partir de hoje?